convidados agora a fechar os olhos. Vamos esquecer os nossos problemas, vamos deixar as nossas preocupações lá do lado de fora e vamos focar no que nós viemos fazer aqui neste momento. Vamos agradecer a Deus e vamos pedir ao nosso Mestre Jesus o amparo dos bons espíritos para que possamos nos instruir, para que possamos exercer a caridade e praticar a maior lei que Deus nos ensinou, que foi a lei do amor. Que possamos ter essa finalidade durante todo o trabalho de hoje, durante a palestra e durante o nosso trabalho mediúnico, porque as nossas vibrações e pensamentos conseguem se converter em harmonia e em amor aos nossos irmãos desencarnados que aqui vêm também buscar auxílio. Vamos pedir e agradecer a Deus e pedir a permissão para que possamos iniciar os trabalhos de hoje. Assim seja. Hoje nós vamos falar da lei de reprodução, tá? É uma lei que está constando no Livro dos Espíritos. Ela é tecnicamente pequena, porém vocês vão ver que ela tem uma complexidade muito grande, tá? E uma coisa que eu gostaria de falar essa lei ela é corolária, ou seja, ela é oriunda da lei divina ou lei natural, que é a lei maior. Então essa subdivisão em 10 etapas, como nós vamos ver ali para frente, ela é para que nós possamos entender melhor e compreender e aplicar em nossas vidas, tudo bem? Então aqui eu vou trazer um contexto histórico muito curto, só porque eu vou precisar desse patamar. Quando o Livro dos Espíritos foi publicado pela primeira vez, foi em 1857, século XIX, portanto. Então nós temos uma carga e um contexto histórico que não pode ser deixado de lado para que nós possamos entender um pouco sobre o tipo de questionamento e de alguns termos que foram utilizados ao longo desses questionamentos, especificamente neste capítulo. Então aqui nós temos um contexto de Johann Caspar Lavater, que fala sobre a fisionomia. Os traços da face podem auxiliar em um diagnóstico preciso e ainda indicar um tratamento correto em qualquer área médica, estética, nutricional ou mesmo psicológica. Então aqui nós temos uma questão que está voltada para uma aparência como algo determinante. De outro lado, nós temos a famosa frenologia, que era muito em voga naquela época, no século XIX, que fala sobre as faculdades morais e intelectuais seriam inatas, definidas desde o nascimento. O que significa dizer que algumas pessoas já nasceriam com algumas faculdades em detrimento de outras que não nasceriam. Então aqui nós estamos criando um contexto de acordo com o nascimento. Então, ou você já nasce com aquela predisposição ou não. E a gente sabe que se a gente parar e estudar dentro da codificação espírita, nós sabemos que existe uma coisa chamada de lei de causa e efeito, mérito e também de livre-arbítrio. Então, isso daqui cai por terra, tá? E aqui, lembrando que isso aqui é 1800, tá? E aqui, 1857, a primeira publicação do Livro dos Espíritos, tá? Então, aqui nós temos, através de um rigor científico, uma mudança muito grande de paradigmas e de união entre religião e ciência, tá? Então, alguns termos que foram utilizados naquela época, como raça primitiva, seres primitivos e caráter dominante de raças, eu gostaria que a gente pensasse isso, não no sentido geral da palavra, mas dentro daquele contexto histórico e sempre dentro da codificação espírita como um todo, para que a gente não caia em uma má interpretação, em uma interpretação equivocada de que haveria uma raça ou seres que seriam superiores a outros, tá? Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos pensar sobre o ponto de vista espiritual. Aqui, em 1861, na Revista Espírita, eu trouxe um trecho de uma fala do próprio Allan Kardec, que diz: o Espiritismo, restituindo ao Espírito
o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais mundanas sobre as quais só o orgulho criou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Então, essa é a ideia que eu gostaria que nós tivéssemos ao longo desse breve estudo. Lembrando que eu tenho meia hora para falar sobre muita coisa e eu gostaria de passar mais tempo. Então, nós precisamos ser concisos, tá? Então, pois bem, aqui nós temos a lei divina ou a lei natural. Lembrando que a lei, que é a lei maior de todas, e portanto por ser uma lei de Deus, e a gente sabe que Deus é a causa primária de todas as coisas, nós estamos falando de uma lei perfeita. A lei de Deus, portanto, ela é imutável, enquanto a lei do homem sofre variação, de acordo com o tempo, de acordo com contextos até psicológicos, mas ideológicos, políticos, econômicos. Então, quando nós estamos falando sobre uma lei de Deus, nós temos que pensar em sua imutabilidade. Então, não é a lei de Deus que tem que se adequar ao contexto atual. Seria o contexto atual que deveria se adequar à lei de Deus. Então, toda vez que nós encontrarmos esse aparente conflito, com certeza absoluta não é a lei de Deus que a gente está colocando em xeque, e sim uma lei do homem. A lei do homem em muitos países também muda, né? Muitas coisas que para nós aqui é errado, em muitos países é certo. Isso. Então, a lei do homem é diferente da lei de Deus. No direito existe uma coisa chamada de lei em desuso. É quando uma lei ela cai em desuso porque simplesmente ela acaba não tendo uma aplicação. Mas isso é uma lei do homem, tá? Então a questão 614 fala: o que se deve entender por lei natural? Lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dela, sendo ainda eterna e imutável. Então, assim, aqui nós temos basicamente uma subdivisão em 10 fases, vamos dizer assim, dessa lei natural, ou lei divina. Isso daqui, inclusive, é oriundo de algo que nós já temos com Moisés. Vejam, a lei ela não é compartimentada. Nós precisamos disso para que possamos entendê-la. E ainda se a gente ainda não consegue entender. É por isso mesmo que Jesus veio nos trazer as orientações através do amor e ainda assim nós não conseguimos compreendê-la de uma maneira integral. A lei de Deus ela está inscrita em todos nós. É algo que é intrínseco. Porém, o seu conhecimento depende da evolução. Nem todos a entendem, mas todos, de alguma forma, já a conhecem. Tá? Então, a lei de reprodução é a terceira lei dessas 10 subdivisões da lei natural ou lei divina, sendo a última a mais importante, a lei de justiça, amor e caridade. Então, não vamos pensar nisso como 10 coisas diferentes. Elas se entrelaçam, porque elas falam justamente da vida, e a vida ela não é compartimentada, ela é algo una. Pois bem, lei da reprodução visa elucidar questões sobre a reprodução, sucessão e aperfeiçoamento de raças. Novamente, eu gostaria de lembrar aqui sobre um contexto histórico do século XIX, bem como traz esclarecimentos sobre temas como casamento, celibato e poligamia. E por isso que eu falei que, aparentemente, quando nós vamos nos debruçar nesse estudo lá no Livro dos Espíritos, vocês vão ver que é pequeno. Mas a profundidade e complexidade dessa lei, inclusive quando ela se relaciona com as outras, vocês vão ver que, na verdade, ela acaba sendo muito mais complexa do que ela possa aparentar. E detalhe, ela não embora ela fale de lei de reprodução, ela não se resume somente a essa questão de reprodução, tá? A lei da reprodução é um complemento às demais leis oriundas da lei natural, visando manter a existência dos seres na Terra. A referida lei nos confere a oportunidade de cocriação dos nossos corpos e de contribuirmos desse modo com a reencarnação dos espíritos. Tá? A humanidade atual, portanto, ela não é uma criação nova.
são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos. E isso é importante que a gente tenha em mente, porque quando nós pensamos em uma evolução, numa questão de seres hominais aqui no planeta Terra, a gente não pode confundir isso com a qualidade dos espíritos que estavam e que ainda estão reencarnando na Terra. Porque nós mesmos passamos por várias experiências. Essa daqui é só mais uma delas. Então, nós temos que ter isso em mente também. A lei de reprodução, então, ela vem trazer para a gente um conectivo entre o plano espiritual e o plano corpóreo, tá? E por isso que é importante que a gente entenda, porque a partir dessa portinha de entrada, a gente vai chegar em outros temas que nos demandam uma certa atenção, principalmente para que nós caminhemos para a perfeição. Lembrando que todos os espíritos foram criados de uma mesma forma, e todos nós marchamos para a evolução. Aliás, todo ser vivo marcha para a perfeição, tá? Então, o destino é dos mesmos. Diga, Luísa. Uma dúvida que eu tenho sempre. Uma pessoa, quando é muito bonita, o espírito dela também é evoluído ou não? Não, isso não tem a ver uma coisa com a outra. A gente sabe que o perispírito ele pode se amoldar, ele tem algumas características, ele é plástico. E então, ele é algo semimaterial. Quando nós encarnamos na Terra, a gente precisa que esse perispírito se amolde para que possamos estar aqui. Agora, beleza, veja, é algo muito subjetivo. Porque o que nós entendemos por belo aqui, talvez não reflita necessariamente aquela condição espiritual. Tanto é que, por exemplo, um espírito, ele consegue alterar, entre aspas, maquiar para que não fique para que fique mais fácil de entender o seu perispírito. Mas isso não tira realmente o que aquele espírito é. Entende? O grau de evolução dele não vai se mudar com uma questão de aparência, tá? E isso daí é uma coisa, inclusive, muito importante, para que a gente comece a beleza é uma prova, às vezes, muito difícil, né? Porque a beleza te leva a muitas coisas, a fazer muitas coisas erradas. Né? Qualquer prova. E isso é curioso, que isso que você acabou de falar, é muito importante para a gente entender essa lição aqui, que tudo está no equilíbrio. Porque essa lição, ela não vai dizer o que é tecnicamente certo e o que é tecnicamente errado. Aliás, ela até traz isso em alguns pontos. Mas assim como a codificação espírita como um todo, ela te convida a pensar e a raciocinar. E a entender que muitas vezes, mesmo o que é permitido, quando ele cai no excesso, no desequilíbrio, aí é que gera o problema. Então, beleza, pobreza, riqueza, são traços, são características necessárias para a nossa evolução. São características de experiência. Qualquer uma delas que seja cumprida de uma maneira não muito legal, acaba gerando desequilíbrio. E é no desequilíbrio que a gente começa a ver outros problemas, sejam mazelas físicas ou até mesmo mazelas de obsessões espirituais, fascinação, subjugação e por aí vai. A reprodução dos seres vivos é a lei da natureza, já que sem ela o mundo corporal pereceria, tá? Isso é questão 686 do Livro dos Espíritos. Assim, Deus, em sua perfeição, mantém o equilíbrio e a harmonia para que não caminhemos a uma população excessiva na Terra. Novamente, né, nós estamos falando de uma lei perfeita, é a lei de Deus. Então, nós não temos que ter essa preocupação que um dia nós não conseguiremos mais comportar a quantidade de pessoas aqui. Tá? É por isso que existe uma harmonia, existe uma coordenação, uma organização antes desses seres reencarnarem na Terra. Tá? E isso é algo que funciona em sua perfeição. Tá? Então, a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas do ponto de vista físico, os espíritos nos instruem acerca do caráter distintivo e dominante das raças que são chamadas primitivas. Mas aí eu gostaria de novo de falar sobre aquela observação, tá? Sendo que anteriormente havia o desenvolvimento da força bruta.
em oposição à força intelectual. E hoje o que nós vemos é uma evolução a ponto do homem conseguir, através da sua inteligência, alguns nem tanto, mas tudo bem, né? Em oposição à sua questão bruta. Então nós conseguimos evoluir muito mais através da utilização dessa inteligência, tá? E aí eu trouxe algumas questões aqui para a gente pensar e eu queria ouvir vocês também. Aqui eu tenho o Holocausto, aqui eu tenho o sistema de castas na Índia e aqui no país Mauritânia, divisões étnicas e hierarquia definida pela cor da pele, e eu ainda acrescentei aqui mais um termo, da escravidão. E aí, tudo bem, a maioria de vocês já vai trazer que, de alguma forma, vai repudiar isso daqui. Mas, até agora, com o que a gente viu, vocês conseguem entender o porquê que isso daqui seria correto ou errado? Alguém se arrisca? Luísa, você que está falante. Como assim? Perdão, não peguei a pergunta. Ó, deixa eu repetir aqui. A gente já sabe que isso daqui não estaria correto. Sim, lógico. Mas por que não estaria correto? Quando a gente fala sobre uma superioridade racial ou em uma divisão entre as pessoas por conta da cor da pele, por que isso daqui não estaria correto, tirando todas as questões morais, obviamente? Lógico, porque veja bem, todos nós somos filhos de Deus. Um vem com mais inteligência, outro vem com menos. Todos nós viemos para cumprir a nossa tarefa aqui na Terra. Logicamente que aquela época a gente, o Holocausto, o que o Hitler fez? Ele achava que como a Alemanha estava passando por uma fase muito difícil, eu não sei se isso é verdadeiro, mas o que incentivou ele a judiar do judeu foi isso. A Alemanha estava passando por uma fase muito difícil, de falta de dinheiro. Então ele sabia que os judeus tinham dinheiro e tudo. Então ele chamou eles, se podiam ajudar para que a Alemanha pudesse surgir, como eles tinham dinheiro, se eles pudessem ajudar. E os judeus se recusaram. Ele disse, nós não somos alemães, nós somos judeus. Foi aí que dizem que desencadeou a raiva do Hitler com os judeus. Não, sim, mas aí tirando a parte da justificativa, sim, o que a gente poderia chegar é o seguinte. Nós passamos por todas essas fases, né? Também. Nós encarnamos em todas. Isso. Todas as mas aí eu pergunto para vocês, eu, Vitor, sou brasileiro. Se eu desencarnar aqui agora, eu vou ser o quê? Brasileiro? Vai ser o espírito. Vai ser Assim, no espírito, você vai estar desencarnado. Entenderam? Então, assim... Mas que você vai se adaptar, a partir do seu desencarne, você se adapta à encarnação que mais te convém. Também, você se sim. sente melhor. Isso é Não fato, quer dizer mas o que eu você vai quero se dizer mostrar como é exatamente. Então, assim, quando nós retornamos ao plano espiritual e de onde nós viemos, isso aqui tem importância? Cor da pele? Se você é rico ou se você é pobre, essas questões não são questões materiais? São questões culturais, na verdade. Exatamente. Então aqui nós temos dois pontos de vista o que vale ao nós chegarmos lá, Vitor, é o que nós fizemos de bom. Nosso mérito. O nosso mérito que nós fizemos dentro das nossas possibilidades. E alguém herda mérito? Oi? Alguém herda mérito? Conquista. Exatamente. Lógico, Conquista. né? E principalmente conquista através do conhecimento de causa, agindo de maneira consciente e não pelo acaso. Conhecimento, mas não tomar atitude. Né? Exatamente. O principal de tudo é você ter conhecimento e agir em cima daquilo que você conhece. Exatamente, perfeito, cara. Então, assim, ó, os privilégios de raça têm sua origem na desatenção que os homens geralmente têm do princípio espiritual para considerar apenas o ser material exterior, de uma diferença de cor, do nascimento, na riqueza, na miséria. E isso é o que foi criado entre as leis sociais e os privilégios das raças. Mas, de novo, isso é sob um ponto de vista mundano. Em outro ponto de vista, se nós pensarmos nisso sob um aspecto espiritual, nós sabemos que a questão corporal, ela é uma vivência, ela é um capítulo. Porém, todos nós, isso aqui ele ainda menciona que é um invólucro temporário, de que esses seres são de natureza e de origem idêntica e que o destino é o mesmo. Então chega-se à conclusão capital da igualdade da natureza e a partir daí a igualdade dos direitos sociais e que todas as criaturas humanas até a abolição dos privilégios de raças, eis o que ensina o Espiritismo.
E aí eu até convido quem ainda não abriu, abrir Céu e Inferno, do Allan Kardec, uma das obras do Pentateuco Espírita. Algo que nós encontramos muitos relatos lá, são de pessoas que, ao se depararem no plano espiritual, ainda trazem consigo aquelas questões, porque eu era rico, porque eu era influente, porque eu era isso ou era aquilo, e a gente vê que não importa. Que eu desencarnar, e ela achou que chegando no mundo espiritual seria tratada como rainha, tá? No céu e inferno. Exatamente. Disse, mas como? Eu fui rainha na Terra? Exatamente. O que você fez de bom? Lá a tua realeza aqui não vale nada. Não vale. Você achou que chegando lá no mundo espiritual ia ser tratada. Então aí voltando àquele questionamento anterior. Então vale alguma coisa? Assim, vamos sempre respeitar as questões culturais, isso não está em jogo agora. Mas sob um ponto de vista espírita, da codificação do que nós estamos estudando aqui, existe algo que justifique um sistema de castas? Ou a escravidão? Ou tirar uma pessoa por um status social? Claro, evidente que não. Então, com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode retornar rico ou pobre, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Isso depende da existência corpórea e, mais ainda, da finalidade dela. Sendo que são capítulos para que nós possamos um dia alcançar a evolução, tá? E isso principalmente através do progresso moral, não material. Então, se a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Isso aqui da Gênesis, tá? E assim, aqui eu trouxe a diferença. Quem daqui desses esqueletos, quando estava encarnado essa pessoa, né? Era rico, era pobre? Não se sabe. Exatamente. Então, temos na questão 693 uma advertência geral, tá? De que tudo que atrapalha a natureza, e aqui a gente já entra num outro ponto, que é justamente dos obstáculos à reprodução, tá? De que tudo que atrapalha a natureza da sua marcha é contrária à lei geral, mas traz também um importante complemento, tá? Que eu trago abaixo, que está na questão 694. Deus deu ao homem, todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar, pois pode regular a reprodução de acordo com as necessidades. A ação inteligente do homem é um contrapeso para isso também, que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e isso ainda é o que diferencia dos animais, porque ele age com conhecimento de causa. Então aqui nós temos algo que, de novo, exige de nós um raciocínio. Então nós temos que ter respeito à vida. Isso é um fato. Mas nós também, enquanto encarnados principalmente, temos que utilizar da inteligência de uma maneira correta, para que aí sim nós possamos praticar a lei de Deus de uma maneira correta e consciente, tá? Então aqui nós temos novamente uma questão do fator equilíbrio e causa e efeito. O referido capítulo do Livro dos Espíritos mais uma vez nos convida a raciocinar sobre a ótica da lei de causa e efeito. E aqui principalmente eu posso dizer, por um acaso, um casal, tá? Um homem e uma mulher que venham a se proteger para que possam esperar apenas o recebimento de um filho no momento talvez mais adequado. Isso seria contrário à lei de Deus? Não. Não. É por isso, e é um planejamento. É por isso que nós precisamos saber e entender. E aí é que vem a ação inteligente do homem como contrapeso, desde que não viole a lei de Deus, tá? Temos aqui mais ainda, eu vou retornar nesse ponto depois, mas antes disso vamos seguir para o casamento, celibato e poligamia, e com isso a gente fecha os principais pontos que a lei de reprodução vem nos trazer. Questão 695 do Livro dos Espíritos. O casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, e detalhe que o termo é dois seres,
é contrário à lei da natureza? E os Espíritos nos respondem. É um progresso na marcha da humanidade. De um lado, então, a gente tem que a abolição do casamento seria um regresso à vida dos animais, tá? E por outro lado, a gente também tem que a indissolubilidade absoluta do casamento seria também uma lei humana e que, portanto, poderia inclusive ser contrária à lei de Deus. Então, de novo, a gente tem que tomar muito cuidado com os radicalismos e interpretar as coisas de uma maneira correta, tá? Nós temos aqui, e isso sempre, a partir de agora, começam algumas questões um pouco sensíveis e delicadas. Então, nós vamos nos ater realmente ao que nós temos dentro da codificação para que a gente possa caminhar em um sentido, tá? Mas podem ser meio polêmicas. É importante avaliar o tema sob o ponto de vista da lei do amor que Jesus nos ensinou. A união entre dois seres é regida pelo amor, caso contrário, seria uma convenção humana. E aí a gente pensa, o que une dois seres? Se é o amor, nós temos aqui algo regulado de acordo com a lei de Deus. E ao mesmo tempo, quando nós conseguimos entender que aquela relação já não produz mais bons frutos, o que em tese impediria de continuar, de dissolvê-la? Então, assim, nós precisamos entender e parar, às vezes, com aquele radicalismo para um lado ou para o outro, como eu gosto de falar. A gente tem que acabar com esse negócio de ver tudo de um lado muito polarizado. Sozinho é uma coisa. Inclusive, assim, eu estou falando sobre essa lei aqui agora. Se nós tivéssemos tempo suficiente para pegar o Livro dos Espíritos de começo até o fim, com certeza absoluta, ao final, a gente iria olhar também para a lei de reprodução sobre um outro aspecto, porque isolado, os fatos eles são de um jeito. Agora, quando nós colocamos dentro de um aspecto maior, nós temos outra, não é interpretação, mas é outra compreensão, e ela com certeza vai ser maior. Então aqui eu trago mais 2 pontos, que é o da poligamia e do celibato. Como é que ficariam essas 2 situações aqui dentro também? A do celibato seria basicamente um sacrifício. E a gente sacrifica a troco do quê? A gente pensar que o celibato por si só seria uma evolução, não é. Agora, de novo, nada polarizado. Quando nós pensamos em um sacrifício em prol, por exemplo, de um serviço humanitário, aí nós temos algo que deixa de ser egoísta para ter um mérito. Então, assim, a gente precisa também tomar conhecimento dessas coisas, que não são penitências que fazem a gente evoluir. É o conhecimento de causa, de como agir e das reparações daquilo que a gente não conseguiu fazer porque nós caímos em desequilíbrio. Então, penitências aos olhos de Deus são inócuas. E a poligamia seria uma lei humana e, portanto, mutável. A sua abolição marca o progresso social. Segundo o olhar de Deus, o casamento tem que se basear na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. E aqui eu digo e ressalto que são palavras que constam da questão 701 do Livro dos Espíritos, tá? E não achismo. Lembrando sempre Viu que no lado árabe, eles têm esse hábito, eles têm 2, 3 mulheres. Desde que eles possam sustentar, para eles aqueles é normal. E aí nós entramos numa questão cultural que respeitamos e temos que respeitar. Sim, a ideia não é produzir julgamentos. Exatamente. Trouxe aqui também mais uma questão de problemáticas, que são o aborto, as calamidades e as uniões homoafetivas, tá? Então, na questão das calamidades, e aí eu lembro que lá no começo a gente falou sobre uma certa preocupação de haver uma população excessiva no globo terrestre. E a gente sabe também que não. Quando nós lidamos com grandes calamidades, e aí jamais diminuindo o peso que nós temos aqui sobre isso, mas quando a gente estuda isso sob o ponto de vista espiritual, nós conseguimos ver que após essas calamidades, como grandes desastres naturais, sobrevêm
uma evolução. E uma evolução também muito rápida. Então, isso também é uma espécie de controle de harmonia que é oriunda da lei de Deus. Tá? Eu sei que é muito complicado quando nós pensamos sobre o ponto de vista material, mas o espírito não morre. Não, né? Quando nós conseguimos pensar sobre o ponto de vista espiritual, a gente vê que isso também não deixa de ser um capítulo. É uma experiência. Com ela, cessa simplesmente a questão material, jamais a espiritual. E da questão do aborto, se por um lado nós temos a possibilidade do homem, através da sua inteligência, utilizar de planejamento e outras questões contraceptivas, nós temos no aborto uma situação um pouco mais delicada. Porque a partir da concepção, sob o ponto de vista espiritual, espírita na verdade, nós temos o começo da vida. E a partir do momento que nós temos isso, a gente precisa começar a respeitá-la. Então, para o ponto de vista da lei dos espíritos, aliás, do livro dos espíritos, nós temos que, tirando naqueles casos que apresenta risco para a mãe, nós temos que o aborto é algo que não deve ser praticado, porque ele anula a vivência daquele espírito e cria questões muito complicadas. Mas, como esse tema é um tema muito delicado e que envolve muitas questões, vamos apenas deixar isso pontuado daqui. E, de novo, sem passar por julgamentos. Tá? Nós estamos fazendo um recorte de um estudo que está constando da codificação espírita. E, portanto, nós temos que pensar também sempre dentro de um recorte. Tá? Nas uniões homoafetivas, a gente precisa entender também que são vivências, são experiências. Lembra que quando falavam lá de casamento, em algum momento o livro dos Espíritos fala homem ou mulher? Não. Até porque ele fala sobre dois seres. E olha a diferença disso. Quando nós pegamos a questão 132 do livro dos Espíritos, 200 e 201, vamos ler as três e ver como elas se complementam. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Tá? Então é uma experiência. Para alguns pode ser castigo, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todos os infortúnios da existência corporal. Na questão 200, os espíritos têm sexo? Não como entendem, porque os sexos dependem da organização. Há entre eles amor, simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. Questão 201. Em nova existência, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Então, assim, a gente precisa reencarnar para aprender. A gente precisa ter essas experiências para progredir. Lá no plano espiritual, a gente tem uma organização de sexo diferente do que a gente tem aqui. E a gente pode reencarnar tanto no corpo feminino como no corpo masculino. Portanto, uniões homoafetivas, tem algo de errado? Viola a lei de Deus? Claro, evidente que não. Nós temos aqui as respostas para isso daqui. Agora, questões individuais, materiais, culturais, é uma outra questão. Agora, sob o ponto de vista do livro dos Espíritas e da codificação espírita, o que nós temos é algo simplesmente como mais uma experiência. Assim como ser rico, ser pobre, nascer em um país muito desenvolvido ou não. São apenas experiências necessárias para o nosso aperfeiçoamento moral. Então eu trouxe aqui de um livro super interessante que trata também sobre o tema do Divaldo Franco, Sexo e Consciência. Nós temos também do Chico Xavier, Sexo e Destino também, que é muito bom, vale a pena ler como complemento ao Pentateuco Espírita. Frequentemente o espírito programa uma longa jornada apenas em um sexo. E quando se transfere para outro, isto é, quando inicia uma série de reencarnações na polaridade oposta, muitas vezes ainda se encontra com as mesmas marcas psicológicas do sexo anterior. E a gente sabe que, de fato, a gente pode trazer isso principalmente porque nós temos as vivências registradas em nosso perispírito, tá?
Nesse contexto, a homossexualidade é um fenômeno provocado por diversos fatores. Não se trata, portanto, de uma anomalia. Tá? Então, assim, como final para nós concluirmos aqui, nós temos, a partir do momento de investigação rigorosa e racional e científica que embasou a doutrina espírita, nós temos então, que todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em iguais condições e em marcha ao progresso. Tá? O progresso ocorre através de sucessivas experiências, reencarnações, de modo que entre as reencarnações o espírito permanece no plano espiritual. Então, vamos lembrar novamente que quando nós nos atemos em excesso a questões materiais, a gente um dia volta para cá, sempre vai voltar para cá. Aqui que é a nossa verdadeira pátria. E o progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus. Um lembrete aqui. A lei de reprodução, ela está sendo estudada dentro das leis morais. Ela está sendo estudada como oriundo da lei divina ou natural. Então, sempre sobre o raciocínio da reforma íntima, ou do melhoramento íntimo e da prática da lei de amor que Jesus veio nos ensinar. Tá? Então, Jesus, nosso guia e modelo, para que os homens se desenvolvam de forma consciente e voluntária. Consciência, mérito. E para encerrar, uma mensagem que eu acho muito importante para a gente olhar sobre todo esse pequeno estudo. É válido concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírito, ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, tal como entendida por Jesus, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença, condição econômica, social ou moral. Além de uma questão material, agora nós temos capacidade de entender o porquê que esses preconceitos acabam sendo inúteis. Não só por uma questão por questões de leis dos homens, mas porque a gente sabe que todos nós somos espíritos. Eu não sou Vitor, eu estou Vitor neste momento, como todos nós. Então, assim, essas questões aqui são questões puramente materiais. Todos nós vamos caminhar e temos iguais condições de caminhar para a perfeição moral. Essa é a marcha natural, essa é a marcha que a natureza segue e essa é a marcha que nós estamos também. Tudo bem?